Bom dia, queridos irmãos, neste sábado, dia 4 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A liturgia da Igreja hoje nos oferece o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Vinho novo em odres novos, vida nova em um homem novo. A palavra de hoje nos leva a refletir. Não é possível colocar a vida nova de Jesus dentro de uma roupagem velha. É como vestir uma moça de 15 anos com a roupa da sua tataravó e pedir que ela desfile. A nova lei de Jesus pede uma nova mentalidade. Pede um homem novo. Chegou o momento de me perguntar: o que Deus está mudando em mim? Eu sou de Deus no meu modo de vestir, de agir, de andar, de pensar. Estou levando Deus à sociedade, ao mundo onde vivo? Estou fazendo escolhas fortes e claras que me definem como cristão? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinho novo em odres novos. Com força, o Evangelho de hoje nos interroga: onde estamos colocando a preciosa semente do Evangelho? Como é o nosso vestido? Estamos colocando a roupa nova de Jesus ou continuamos com os velhos costumes, os velhos hábitos da nossa vida velha, vida do mundão, mesmo tendo Jesus no coração? É muito importante responder a esta pergunta, porque daqui se entende a profundidade que alcançou em nós a palavra de Deus. Um exemplo é quando uma pessoa que viveu um retiro Yeshua, Ruá ou Caná se deixou tocar pelo Espírito Santo. Naqueles dias do retiro se entregou, se lançou nos braços de Deus, entendeu e aceitou a vida nova de Jesus. Mas quando volta para casa, começa a ter vergonha na frente dos seus amigos, sente vergonha de ir para a igreja, não tem coragem de orar, não aguenta em se sentir chamada de careta ou de otário. Não resiste diante dos convites dos colegas e assim, de noite vai para a igreja, para o louvor, o grupo de oração, e quando termina do louvor, acaba indo para a balada e vira a noite no pancadão. Do que adiantou tudo isso que viveu, irmãos? A essa pessoa se aplicam as palavras da carta de São Pedro: a porca voltou a rolar no seu lodo e o cão voltou ao seu vômito. Melhor seria nunca ter conhecido Jesus. Irmãos, a coerência de vida é essencial.
para ficar em paz com a nossa consciência e com Deus. É necessário criar os novos hábitos da nossa vida nova. Não tem como ficar em cima do muro, nem colocar os pés em duas canoas, senão, quando elas se dividem, você cai no rio e morre afogado. Irmãos, será que eu me criei uma nova rotina para viver coerente com o Evangelho? Por exemplo, acordar de manhã, rezar o terço, fazer o diário, mesmo no ônibus ou no trem, postar o propósito no meu grupo WhatsApp, dizer como concretamente vou viver este propósito, e depois, durante o dia, passar numa igreja, fazer uma visita a Jesus, ficar um pouco com Ele, me esforçar para viver este propósito, escrever ele e colocá-lo numa posição que eu possa enxergá-lo durante o dia. Claro que ele está escrito também na minha mão, então é mais fácil lembrar. Esta é uma rotina, é um costume. Depois ainda me aplicar bem e com empenho nas minhas 8 horas de trabalho. De verdade, um cristão não precisa de ninguém que fique em cima dele, que controle ele. Ele se entrega, se doa no trabalho, faz isso espontaneamente, porque ele está consciente que é um dever. É como um gesto de amor que ele faz para a sociedade, para os outros irmãos que beneficiarão desse trabalho. Depois, talvez na parte da noite ou da tarde, eu posso ligar para o meu irmão de caminhada, posso marcar para me encontrar com ele, partilhar, quem sabe orar um pouco juntos, ver com ele o que podemos fazer para organizar o próximo retiro. Será que tem alguém que podemos convidar? Tudo isso é rotina, é um costume, é um hábito, que enquanto você faz estas coisas boas, você não pensa besteira. E à noite, você pode parar, refletir sobre como e quando você vê o propósito, postar no WhatsApp como foi a tua experiência do propósito, ler também o que os outros irmãos escreveram, o que postaram, as fotos, as partilhas, como isso é bom. Da mesma forma que antigamente eu tinha hábitos ruins, agora posso criar hábitos bons que me puxem, mesmo quando não tenho vontade. Alguns dos irmãos do sítio dizem assim: antigamente eu estava viciado em crack, hoje estou viciado no diário espiritual. Não consigo pular um dia. Que vício bom que é esse, irmãos. Vamos escutar agora um testemunho de um irmão do Haiti que ficou tocado pela palavra de Deus, por Deus. E que seja este um dia feliz para todos. Paz e alegria. A paz e alegria, irmãos. Nós estamos aqui hoje e gostaríamos de partilhar um testemunho de um dos jovens aqui do Haiti. É o Bob, ele tem 22 anos, trabalha conosco há mais ou menos 6 meses. Ele foi criado pela Marilu, para quem não conhece, ela desde o começo está conosco aqui no centro, desde o comecinho mesmo, né, quando a missão chegou aqui em Uaf Jeremi. E ela sempre falava que ele é uma pessoa bem difícil, né? Ele estava sempre envolvido com os bandidos, né? Sempre naquela turminha da bagunça. E ela disse que o auge da loucura dele foi que depois de uma briga que eles tiveram, né? Ele chegou a chamar os bandidos para matar ela e foi uma grande confusão. E depois conseguiram reverter a situação, eles ficaram brigados por um tempo, né? Porém, nesse tempo o Bob ainda não conhecia Jesus. E sua vida, né, começou a mudar no ano passado, quando alguns voluntários da Itália vieram aqui no centro e precisavam de algumas pessoas para trabalhar com eles. E não por coincidência, mas pela providência de Deus, né, o Bob foi escolhido entre uma dessas pessoas que os italianos chamaram. Porém, várias pessoas trabalharam com os italianos e nessa época eles sempre pediam que o Bob permanecesse no trabalho. Eles gostaram da maneira com que o Bob trabalhava. Algumas das pessoas que trabalhavam, às vezes roubavam, às vezes pegavam alguma coisa, e eles sentiram confiança no Bob e sempre pediam para que o Bob continuasse no trabalho, né?
E aí o Bob começou a vir no diário espiritual toda manhã. Ele começou a participar das missas, né, na Páscoa, em meio a uma chuva, né, muito grande, muito forte. Ele veio ainda assim, foi na vigília conosco e começou a deixar Deus entrar na sua vida, né, e mudar os seus costumes. E hoje ele tem buscado caminhar com Jesus, né. E uma coisa bonita também que aconteceu algum tempo atrás foi que depois, né, ele já faz tempo que ele fez as pazes com a Mariluda. Hoje ele ainda, né, tem a relação de como mãe e filho, né? E um dia, depois que saiu da casa da Mariluda, ele estava voltando para sua casa e passou na frente de uma briga. E quando ele estava passando na frente, a briga geralmente aqui no Haiti, eles têm a mania de brigar com pedra, né? E quando ele passou na frente, a mulher atirou uma pedra no seu marido e acabou acertando na boca do Bob, que acabou quebrando um dos seus dentes, né? Então depois ele teve que ir para o hospital, a gente teve que ajudar ele a procurar alguns hospitais, tudo. E conseguiu, graças a Deus, se recuperar, né? Porém, enquanto ele estava com a boca inchada, tudo assim, quando a gente foi visitar ele sempre falava que, graças a Deus, Jesus tinha mudado a vida dele, tinha mudado o jeito dele ser, porque se ele fosse o mesmo Bob de antes, essa situação não ficaria assim, né? Ele com certeza ele falou que teria revidado, teria feito bem pior, né? Com aquele casal que estava brigando, né? Mas por ser uma pessoa nova, por ser uma pessoa que está deixando Jesus agir na vida dele, mudar todos os seus costumes, então ele não fez nada, né? Ele deixou assim, né? E hoje ele tem a marca até hoje disso, porque ele tem 1 ou 2 dentes quebrados, né? O lábio ainda é bem inchado, né? Isso faz 3 meses mais ou menos, mas ainda assim fica esse lábio inchado. Mas para ver a transformação na vida da pessoa, né? Se fosse antes, com certeza uma pessoa que tem a coragem de chamar os bandidos para matar a sua mãe, né? O que não faria com uma pessoa que quebra 1, 2 dentes na sua boca, né? Então, para a gente ver como Deus age na vida das pessoas, né? Quando Deus entra, os costumes mudam, né? E Jesus começa a agir nessa vida, né? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Paz e alegria. Aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, assim os dois se conservam.